A Bíblia é um livro de histórias único, bem diferente de qualquer outro livro que você possa encontrar na biblioteca. Ela começa falando sobre como o mundo foi criado e termina contando como o mundo vai acabar. Nenhum outro livro de história abrange tantos acontecimentos importantes que ocorreram na Terra. O que torna isso ainda mais especial é que somos as únicas pessoas no mundo que sabem como o mundo vai acabar. Isso é incrível. Deus não nos contou isso para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos preparar para o futuro. Ele quer que saibamos o que vai acontecer, para que não fiquemos surpresos quando o fim chegar. Devemos ser gratos a Jesus por ter nos contado de maneira tão franca tudo o que vai acontecer. Jesus nos disse para vigiar e orar, mas o que exatamente devemos vigiar? Ele não quis dizer que devemos ficar olhando para o céu o tempo todo, esperando que ele apareça. Ele quis dizer que devemos prestar atenção ao que está acontecendo no mundo ao nosso redor e perceber os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Esses sinais são como indicações do que está por vir. Mateus capítulo 24, a partir do verso 3 diz: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo.
Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus nos alertou sobre esses sinais para que estejamos preparados. Devemos ficar atentos ao que está acontecendo no mundo e ser vigilantes em nossa fé. O primeiro sinal está relacionado aos desastres no mundo, como guerras, terremotos e fome. Esses eventos estão ocorrendo há mais de 2000 anos, mas agora estão se tornando mais intensos. Portanto, podemos afirmar que estamos vivenciando esse primeiro sinal. Já vemos guerras, rumores de guerras, terremotos e fome acontecendo hoje. Jesus enfatiza a importância de não sermos enganados e repete isso várias vezes à medida que nos aproximamos do fim. O segundo sinal de sua vinda não está relacionado ao mundo, mas à igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fome, ele também divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. A primeira parte desse segundo sinal é a perseguição, na qual seremos odiados em todas as nações. A segunda parte envolve uma diminuição significativa no tamanho da igreja, com muitas pessoas perdendo o fervor religioso quando a igreja enfrentar pressões. Muitos que se chamam de cristãos, e talvez até mesmo os verdadeiros, deixarão a fé devido à perseguição universal, o que levará ao resfriamento do amor. Esses são sinais muito tristes. No entanto, a grande surpresa na terceira parte desse sinal é que o Evangelho será pregado a todas as raças e grupos raciais, o que também resultará em ódio. O mundo não é o nosso lar, pois nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é justamente nossa singularidade que pode gerar ódio, assim como aconteceu com Jesus, que atraiu o ódio por ser diferente dos demais. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. João 15:19. Isso nos leva ao terceiro sinal dos tempos finais, que é a angústia de Jerusalém. Jesus, nesta passagem, faz referência às profecias de Daniel, que menciona 3 vezes um personagem chamado de Abominação da Desolação. Mas o que isso significa? Qual é a questão central? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, proclamando-se como Deus e recusando-se a aceitar a autoridade de qualquer outra pessoa sobre a sua. Esse tirano terá impacto global, mas seu foco estará em Jerusalém, a cidade de Deus, um lugar sagrado. Então, Jesus nos diz que o 4º sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após esse evento, para que possamos reconhecer sua vinda e estarmos preparados. Quando esse sinal se manifestar, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano, pois tudo acontecerá muito rapidamente. O que ocorrerá é que toda a luz natural será apagada, o sol ficará escuro, as estrelas cairão. Essas profecias estão presentes em toda a Bíblia. Isaías descreve o céu se enrolando como um tapete, as estrelas do céu se dissolvendo, e o céu se desenrolando como um pergaminho, com todas as estrelas caindo como folhas murchas da videira, ou como folhas da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. As pessoas podem se perguntar o que está acontecendo, mas os cristãos exclamarão: é isso? O sol, as estrelas e a lua deixarão de brilhar muito antes disso. Deus desligará as luzes do céu como preparação para o brilho de luz que marcará seu retorno. Então, ele virá nas nuvens de volta à terra, e nós o encontraremos. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que conseguir, para que todos possam saber o que está por vir. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que esse vídeo alcance mais pessoas. Deus te abençoe.